Eu estava desfrutando da paz no meu sítio, quando, precisamente às 5 da manhã, o sistema de alarme disparou. O celular vibrou na mesinha de cabeceira, aquela luz azul cortando a escuridão do quarto. Era o seu Joaquim, meu caseiro, com a voz trêmula de pavor, quase sem fôlego. Dona Isabel, a senhora não vai acreditar. Tem um caminhão de mudança na porteira. É a Amanda. Ela tá gritando que a casa é dela, que a senhora tem que sair agora. Fiquei quieta por uns segundos, sentindo o coração bater devagar, controlado. Tomei um gole longo do meu chá de camomila que tinha deixado na térmica, ainda morno, e dei um sorriso calmo ali sozinha no escuro. Seu Joaquim, pode liberar a entrada. Silêncio do outro lado. Dona Isabel, a senhora tem certeza? Ela tá com 3 homens e... Tenho certeza, sim. Deixa ela entrar. Ela nem imagina o que eu fiz ontem. Sabe aquele friozinho na espinha quando você percebe que tá no controle da situação? Que depois de meses sendo manipulada, observada, tratada como se fosse uma velha gagá, você finalmente virou o jogo? Era exatamente isso que eu estava sentindo. Mas deixa eu voltar um pouco, porque você precisa entender como eu cheguei até aqui. Como uma professora universitária aposentada de 75 anos, que só queria cultivar suas hortênsias em paz, acabou tendo que montar uma armadilha digna de filme de suspense. Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história. Quero saber se você também já passou por algo parecido. Se já teve alguém na família que tentou te enganar achando que você era boba. Porque olha, a gente tem muito mais histórias assim do que imagina, né? Tudo começou há uns 4 meses. Era um domingo de setembro, lembro bem porque tinha acabado de podar as roseiras e o cheiro ainda estava no ar. Doce e meio picante ao mesmo tempo. Daniel, meu filho único, tinha me ligado na quinta-feira anterior. Mãe, posso levar alguém para almoçar no domingo? Quero que a senhora conheça uma pessoa muito especial. Meu coração deu aquele pulinho de mãe, sabe? Daniel tinha 42 anos, sempre foi certinho, trabalhava numa consultoria de tecnologia, ganhava bem, 18.500 líquidos por mês, mas nunca tinha se casado. Teve uns namoros aqui e ali, mas nada sério. Então, quando ele disse pessoa especial, eu já imaginei o que vinha pela frente. Fiz aquele almoço caprichado, comprei picanha no açougue do seu Valdir, 89 reais o quilo, levei 3 quilos. Fiz farofa com bacon, vinagrete bem temperado, arroz com alho frito, feijão preto daqueles que cozinha por horas. Pus a mesa da varanda, toalha de linho branca que era da minha mãe, louça boa, taças de cristal. Gastei uns 420 só no almoço. Queria que ficasse bonito, que a moça se sentisse bem-vinda. Porque eu sempre sonhei em ver meu Daniel feliz, constituir família, me dar netos. A gente sonha com essas coisas, né? Eles chegaram 12:30. Ouvi o carro dele, aquele Civic preto 2022 que ele tinha comprado no ano anterior, 165 mil reais parcelado em 60 vezes. Daniel saiu primeiro, sorriso aberto, aqueles olhos castanhos brilhando de felicidade. E então ela desceu do carro. Amanda. Na primeira impressão, confesso, ela era bonita. 38 anos, cabelo loiro escovado, daqueles lisos perfeitos que você vê que passou pela chapinha profissional, provavelmente umas 3, 4 vezes por semana nos salões chiques da capital. Roupa cara, um vestido midi azul marinho que eu depois descobri ser da Animale, uns 890. Sandália de salto fino, bolsa de couro legítimo. Sorriso branco, dentes perfeitos. Ela se aproximou com segurança, me deu 2 beijinhos e disse: Dona Isabel, que prazer finalmente conhecer a senhora. Daniel fala tanto da senhora, dessa casa maravilhosa. Casa maravilhosa. Foi a primeira coisa que ela disse. Não que prazer conhecer a mãe do Daniel, ou ouvi falar tanto da senhora. Não. Casa maravilhosa. Eu sorri, apertei a mão dela. O prazer é meu, Amanda. Sejam bem-vindos. Vamos almoçar? A gente sentou na varanda. Aquela vista linda das araucárias, o vento fresco da serra, passarinhos cantando. Era um dia perfeito. Daniel estava radiante,
Segurava a mão dela por cima da mesa, olhava para ela com aquele olhar de apaixonado. E eu observava. Porque sabe, depois de 30 anos dando aula na universidade, você aprende a ler pessoas. Não de um jeito mágico, mas observando detalhes. E tinha algo nos olhos dela. Um brilho que não era só alegria ou encantamento com meu filho. Era cálculo. Ela olhava para a casa, para o jardim, para os móveis, e eu via aquelas engrenagens girando na cabeça dela. Avaliando, somando, planejando. Mas eu podia estar sendo injusta, né? Às vezes a gente cria essas impressões e depois descobre que estava totalmente errada. Então fui receptiva, conversei, perguntei sobre a vida dela. Amanda trabalhava como assessora de investimentos numa empresa chamada Capital Prime Gestão, no Itaim Bibi, em São Paulo. Trabalho com gestão de patrimônios, principalmente de clientes seniores, ela disse, com aquele sorriso perfeito. Ajudo pessoas a organizarem suas finanças, planejarem sucessão, essas coisas. Clientes seniores. Velhos, ela quis dizer. Pessoas como eu. Daniel estava tão feliz que nem percebeu. A Amanda é incrível, mãe. Ela ajudou um cliente dela a evitar um golpe de R$ 340 mil mês passado. Salvou a aposentadoria do homem. Amanda sorriu modestamente. Ah, Daniel exagera. Eu só faço meu trabalho. É que eu tenho um carinho especial por pessoas mais velhas, sabe? Acho que merecem todo cuidado, toda proteção. Proteção. Essa palavra ia se repetir muito nos meses seguintes. O almoço foi tranquilo. A picanha ficou no ponto. Daniel repetiu 3 vezes. A gente conversou sobre amenidades, sobre o trabalho dele, sobre minha aposentadoria. Eu tinha me aposentado fazia 6 meses, depois de dar aula de literatura brasileira na Universidade Federal por 3 décadas. Recebia 11.200 súmaros de aposentadoria, tinha minhas economias, o sítio quitado, um apartamento de 2 quartos no Jabaquara que eu alugava por $2.400 por mês. Não era rica, mas estava confortável, independente, do jeito que sempre quis. Depois do café, Amanda pediu para conhecer a casa. Dona Isabel, a senhora se importa se eu der uma voltinha? É tudo tão lindo, esse sítio é um sonho. Claro que eu deixei. A gente caminhou pela casa, ela admirando cada cômodo, cada móvel. Tocava nas coisas com aquela delicadeza estudada, fazendo comentários. Essa cristaleira é antiga? Deve valer uma fortuna. Esse piso de madeira é original? Que charme! Quantos quartos tem? 4? Nossa, que espaço! Ela não estava admirando. Estava fazendo inventário. Quando eles foram embora, já eram umas 5 da tarde. Daniel me abraçou forte. Mãe, gostou dela? Eu tô muito feliz. Eu segurei o rosto dele entre as mãos. Aquele meu menino que tinha criado sozinha depois que o pai morreu num acidente, quando Daniel tinha 12 anos. 30 anos atrás. 30 anos de luta, de dar aula de manhã, de tarde e de noite, para pagar escola particular, faculdade, dar uma vida boa para ele. Se você tá feliz, filho, eu tô feliz também. Ele sorriu e entrou no carro. Amanda acenou pela janela, aquele sorriso ensaiado, e quando o carro estava saindo, ela olhou para trás, pro sítio, pro meu sítio, e o sorriso mudou. Ficou diferente, possessivo. Foi naquele momento que eu soube. Alguma coisa não estava certa. Você também confia na sua intuição ou acha que a gente às vezes viaja demais na imaginação? As semanas seguintes foram rápidas. Daniel me ligava quase todo dia, empolgado. Mãe, a Amanda é demais. A gente combina em tudo. Tô pensando em pedir ela em casamento. 3 semanas depois do almoço, ele pediu. Ela disse sim. Casamento marcado para 2 meses depois. Vai ser simples, mãe, só cartório e um almoço num restaurante. A gente não quer nada muito grande. Eu achei estranho. Não a decisão de casar rápido, porque amor é assim mesmo às vezes, né? Mas o jeito, a pressa. Como se ela tivesse uma agenda, um cronograma a cumprir. O casamento foi numa segunda-feira de novembro. Cartório do Jabaquara, 10 da manhã.
Foram só eu, os pais dela, um casal meio apagado que mal falou durante a cerimônia e 2 amigos do Daniel do trabalho. Depois, fomos almoçar num restaurante japonês no Paraíso, o Saki Sushi Premium. Conta de 1.840 para 8 pessoas. Daniel dividiu comigo. Cada um pagou 920. Depois do casamento, eles foram morar no apartamento dele, 2 quartos em Moema, 620 mil reais, que ele tinha comprado 2 anos antes com financiamento de 30 anos pelo Santander. Prestação de 4.280 reais por mês. Daniel ganhava bem, dava para pagar tranquilo, mas não sobrava muito no final do mês. Uns 2.100, 2.300 reais, depois de todas as contas. E foi aí que as visitas começaram. A primeira vez foi num sábado, 2 semanas depois do casamento. 10h30 da manhã, eu estava regando as hortênsias quando ouvi o carro. Olhei e era o Civic do Daniel, mas só Amanda desceu. Oi, dona Isabel, vim fazer uma visita surpresa. Daniel tá trabalhando, mas eu tava com saudade da senhora. Saudade? A gente tinha se visto 3 vezes na vida, mas eu fui educada, né? Ofereci café, bolo de fubá que tinha feito no dia anterior. A gente sentou na cozinha, conversamos. Só que a conversa dela era estranha. Dona Isabel, a senhora mora aqui sozinha? Não tem medo? É tão isolado? E se acontecer alguma coisa? A senhora tem celular ali no quarto? E se cair à noite, como vai pedir ajuda? Ela não perguntava por preocupação genuína. Ela estava plantando medo. Plantando dúvida. Tenho o seu Joaquim, o caseiro, que mora na casa dos fundos com a esposa. E tem o sistema de alarme ligado direto na polícia. Tô bem protegida. Ela fez uma careta. Ah, mas seu Joaquim deve ter uns 60 anos, né? E se ele também precisar de ajuda? Não, dona Isabel. A senhora devia pensar em se mudar para um lugar mais seguro. Um apartamento na cidade. Ou, sei lá, morar com a gente. A gente tem um quarto sobrando. Morar com eles? Eu, que tinha construído minha independência com tanta dificuldade, ia largar meu sítio, meu refúgio, para morar num apartamento de 70 metros quadrados com meu filho e minha nora, que eu mal conhecia? Obrigada, Amanda, mas eu tô muito bem aqui. Esse sítio é minha vida. Ela sorriu, mas os olhos não acompanharam. Tudo bem, dona Isabel. Era só uma sugestão. Fico preocupada com a senhora. Ela ficou mais 1 hora, andando pela casa de novo, olhando coisas, fazendo perguntas. A senhora já pensou em fazer testamento? Tem tudo organizado? E as contas, tem alguém que ajuda? Porque às vezes, na nossa idade, a gente fica meio esquecida, né? É normal. Nossa idade. Ela tinha 38, eu 75. Mas ela falava como se fôssemos contemporâneas, passando pelos mesmos problemas. Quando ela foi embora, eu fiquei com aquela sensação ruim no estômago. Tipo quando você come alguma coisa que não caiu bem. Liguei pro Daniel à noite. Filho, a Amanda veio aqui hoje. Ah, é? Ela comentou. Ficou feliz de ter passado um tempo com a senhora. Daniel, ela falou umas coisas meio estranhas, sobre eu morar sozinha, sobre fazer testamento. Silêncio do outro lado. Mãe, ela só tá preocupada. A Amanda trabalha com isso. Ela vê muito caso de idoso que... Idoso? Interrompi. Filho, eu não sou incapaz. Tô lúcida, saudável, pago minhas contas em dia. Mãe, eu sei, desculpa. É que, sei lá, às vezes acontece, né? A gente nunca sabe. É bom se prevenir. Eu desliguei o telefone com o coração apertado. Aquela não era a conversa do meu filho. Eram as palavras da Amanda saindo da boca dele. E as visitas continuaram. Toda semana, às vezes 2 vezes por semana, Amanda aparecia, sempre com uma desculpa. Passei para deixar um bolo. Trouxe umas revistas para a senhora. Vim buscar a receita daquele feijão. E sempre, fazendo as mesmas insinuações. Que eu estava muito sozinha, que o sítio era perigoso, que eu podia esquecer o fogão ligado, que eu devia deixar alguém gerenciar minhas contas. No 3º mês de casamento deles, em fevereiro, Amanda apareceu com uma pasta de documentos. Dona Isabel, trouxe uns papéis para a senhora dar uma olhada. É sobre aquela coisa que a gente conversou, de organizar o patrimônio da senhora.
Minha empresa faz um serviço de consolidação financeira. A gente unifica tudo, fica mais fácil de controlar. Peguei os papéis e comecei a ler. Era uma procuração. Uma procuração que me daria poderes totais a Amanda sobre minhas contas, meus bens, tudo. Amanda, isso aqui é uma procuração irrevogável. É, mas é só uma formalidade, dona Isabel, para facilitar. Assim, se a senhora precisar de alguma coisa, eu resolvo. A senhora nem precisa sair de casa. Olhei para ela. Amanda, eu não vou assinar isso. O sorriso dela vacilou. Mas, dona Isabel, é pro bem da senhora. E do Daniel também, né? Ele se preocupa tanto. Não vou assinar. Falei firme. Ela guardou os papéis, ainda sorrindo, mas dava para ver a tensão na mandíbula. Tudo bem. A senhora pensa com calma. Mas depois não venha dizer que eu não tentei ajudar. Ela saiu. E eu fiquei ali, com aqueles papéis na mão, tremendo. Não de medo, de raiva. Como ela tinha coragem. 3 meses de casada com meu filho e já queria controle total sobre minha vida? Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei pensando, repassando cada visita, cada conversa. E tomei uma decisão. Na segunda-feira de manhã, 9 horas em ponto, eu liguei para a doutora Ana Clara Mendes, minha advogada há 15 anos. Doutora Ana Clara, preciso marcar uma reunião urgente e não pode falar nada para o Daniel. E você? O que faria se descobrisse que alguém está tentando tomar tudo que você construiu? A reunião foi na quarta-feira seguinte, 2 da tarde, no escritório dela na Avenida Paulista. Doutora. Ana Clara tinha 62 anos, cabelo grisalho curto, óculos de armação vermelha, um olhar que atravessava a pessoa. Ela me recebeu na sala dela, mesa de mogno cheia de processos organizados. Isabel, pelo tom da sua ligação, imaginei que era sério. Me conta tudo. E eu contei. Desde o primeiro almoço, a primeira impressão, as visitas, as insinuações, a procuração. Enquanto eu falava, ela anotava num bloco. Quando terminei, ela ficou uns segundos em silêncio, olhando para as anotações. Isabel, você fez bem em me procurar. Isso que você descreveu é um padrão clássico de manipulação financeira. A pessoa se aproxima, cria dependência emocional através do filho, planta dúvidas sobre sua capacidade e então oferece a solução, que nada mais é que tomar controle dos seus bens. Mas ela consegue fazer isso? Legalmente? Doutora Ana Clara balançou a cabeça. Se você tivesse assinado aquela procuração, sim. Com procuração irrevogável, ela poderia fazer o que quisesse, vender o sítio, esvaziar suas contas, tudo, e você descobriria tarde demais. Senti um frio na espinha. Então o que eu faço? Ela se inclinou para frente. Primeiro, você não assina nada, absolutamente nada, que ela trouxer. Segundo, a gente vai proteger seus bens juridicamente. Vou propor transferir a propriedade do sítio e do apartamento para um fundo fiduciário familiar. Você continua com total controle e usufruto, mas terceiros não podem tocar, nem com procuração. E terceiro, ela fez uma pausa. A gente vai documentar tudo. Toda visita, toda conversa, toda tentativa de manipulação. Se isso escalar, a gente precisa de provas. Escalar como? Perguntei, mas já sabia a resposta. Doutora Ana Clara suspirou. Isabel, pessoas assim não desistem fácil. Se ela perceber que você não vai ceder, ela vai tentar outras táticas, mais agressivas. Saí do escritório da doutora Ana Clara com uma pasta debaixo do braço. Documentos para assinar, para começar o processo de proteção dos bens. E um gravador digital minúsculo, 380 Rs, que ela tinha me dado. Deixa ligado quando ela vier. Grava tudo. Nos dias seguintes, fiz exatamente como combinado. Assinei os papéis, dei entrada na transferência para o fundo fiduciário. Taxa de cartório, 4.200 Rs. Taxa de registro, 1.850. Honorários da doutora Ana Clara, 6.500 Rs adiantados. Total, 12.550 só para me proteger de alguém da minha própria família. E esperei. Amanda demorou 10 dias para aparecer de novo. Quando chegou, estava diferente. Menos sorridente.
mais direta. Dona Isabel pensou sobre os documentos? Pensei, Amanda, e não vou assinar. Ela mordeu o lábio. A senhora está sendo teimosa. Isso não é bom. Daniel está preocupado com a senhora. Ele acha que a senhora está ficando... difícil. Difícil? Repeti, sentindo a raiva subir. Difícil porque não quero entregar minha vida nas mãos de uma pessoa que conheci há 4 meses? Ela se levantou. A senhora vai se arrepender. Quando precisar de ajuda e não tiver ninguém, vai lembrar dessa conversa. E saiu, batendo a porta do carro. O gravador tinha registrado tudo. Aquela noite, Daniel me ligou. 11h15 da noite. Mãe, a Amanda chegou aqui chateada. Disse que a senhora foi rude com ela. Fui rude? Daniel, ela quer que eu assine uma procuração dando controle total dos meus bens para ela. Mãe, é só para facilitar. A senhora está exagerando. Exagerando? Filho, abre os olhos. Ela não te ama. Ela quer dinheiro. Quer o que eu tenho. Silêncio. Quando ele falou de novo, a voz estava gelada. Mãe, acho melhor a gente dar um tempo. A senhora está sendo injusta com a Amanda. Quando a senhora estiver mais calma, a gente conversa. E desligou. Meu filho. Meu único filho. Desligou na minha cara. Eu sentei na cama, olhando para o celular, e pela primeira vez em meses, chorei. Não de tristeza. De uma mistura de raiva, medo e solidão que eu não sabia que cabia dentro de uma pessoa, mas eu não ia desistir. Porque se tinha uma coisa que 30 anos de dar aula me ensinaram era isso. Pessoas subestimam a capacidade de mulheres mais velhas. Acham que a gente é frágil, confusa, fácil de manipular. Amanda estava prestes a descobrir como estava enganada. Depois que Daniel desligou na minha cara, fiquei 3 dias sem notícias dele. 3 dias que pareceram 3 meses. Toda hora olhava para o celular, esperando uma mensagem, uma ligação, alguma coisa. Mas nada. O silêncio machucava mais do que qualquer discussão. Eu tinha criado aquele menino sozinha, sabe? Depois que perdi meu marido, o Carlos, num acidente de carro em 1995, eu e Daniel éramos tudo um pro outro. Lembro dele aos 12 anos, sentado na mesa da cozinha, me perguntando: Mãe, a gente vai ficar bem? E eu, com 840 de salário na época, 2 bocas para alimentar e aluguel de 320 reais para pagar, segurei a mão dele e prometi: a gente vai, filho, eu te prometo. E a gente ficou bem. Dei aula em 3 escolas diferentes durante anos. Saía de casa às 6h30 da manhã, voltava às 11 da noite. Guardei cada centavo que sobrava. Quando Daniel passou na Federal para Engenharia da Computação, eu chorei de felicidade. Não precisei pagar mensalidade, mas tinha livro, transporte, alimentação. Eu bancava tudo. E ele se formou. Conseguiu emprego bom. Cresceu na carreira. Comprou apartamento. E eu? Eu guardei mais um pouco. Investi na poupança, em alguns CDBs. E quando surgiu a oportunidade de comprar o sítio, em 2018, eu vendi o apartamento onde a gente morava no Jabaquara e dei de entrada. 128 mil reais. Financiei o resto em 10 anos. Paguei a última parcela em dezembro de 2024, 4 meses antes de Amanda aparecer na nossa vida. 2.350 por mês durante 6 anos, mais os juros. Total que paguei pelo sítio, 297 mil reais. E agora tinha uma mulher que conhecia há 4 meses tentando tomar isso de mim. Na quinta-feira de manhã, 8h20, toquei a campainha do escritório da doutora Ana Clara. Eu tinha ligado no dia anterior, voz trêmula, contando sobre a briga com Daniel. Ela me atendeu imediatamente. Isabel, vem amanhã cedo. A gente precisa acelerar as coisas. Quando entrei na sala dela, tinha 2 pastas em cima da mesa. Senta, ela disse sem rodeios. Terminei a transferência para o fundo fiduciário ontem. O sítio e o apartamento do Jabaquara agora estão protegidos. Nem você mesma pode vender sem ordem judicial específica. É inviolável. Senti um alívio tão grande que quase desmoronei na cadeira. Obrigada, doutora Ana Clara. Muito obrigada. Não me agradeça ainda. Ela abriu uma das pastas. Porque eu fiz uma pesquisa sobre sua nora.
E, Isabel, a situação é pior do que a gente imaginou. Meu estômago embrulhou. Como assim? Ela virou o computador para mim. Amanda Cristina de Oliveira Ramos. Esse é o nome completo dela. Trabalha na Capital Prime Gestão, isso é verdade. Mas eu conversei com um contato meu que trabalha na CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. A empresa dela está sob investigação. Investigação? Repeti, sem acreditar. Por quê? Suspeita de fraude em gestão de patrimônio de idosos. Tem 3 casos abertos de clientes que alegam que a Amanda os convenceu a transferir bens para supostos fundos de investimento que nunca existiram. No caso mais grave, uma senhora de 82 anos transferiu um apartamento no Morumbi avaliado em 1.200 mil reais para uma empresa de fachada. A Amanda sumiu com o imóvel, vendeu por 980 mil reais e embolsou o dinheiro. Eu não conseguia respirar. E ela não foi presa? Doutora Ana Clara balançou a cabeça. Os processos estão em andamento. E sabe o pior? O filho da senhora que perdeu o apartamento era o namorado da Amanda na época. Ela usou o mesmo método. Se aproximou através do filho, ganhou confiança, convenceu a mãe a assinar documentos. Senti uma onda de náusea. Meu Deus, ela fez isso antes e vai fazer de novo comigo. Exato. E dessa vez ela se planejou melhor. Casou com seu filho. Agora ela é da família, tem acesso, tem credibilidade. E se você assinar aquela procuração, Isabel, ela vai esvaziar tudo. Suas contas, seu sítio, tudo. Mas o sítio está protegido agora, né? Com o fundo... Doutora Ana Clara fez uma pausa. Está protegido legalmente. Mas Isabel, tem outras formas de tirar você dali. Ela pode tentar te declarar incapaz. Com um laudo médico forjado, uma interdição judicial, ela consegue te colocar numa casa de repouso e tomar posse da propriedade como curadora do Daniel. Eu gelei. Isso é possível? Infelizmente, sim. E acontece mais do que você imagina. Por isso, a gente precisa se antecipar. Ela abriu a segunda pasta. Eu preparei uma estratégia, mas vai exigir coragem da sua parte. Olhei para ela, aquela mulher que me conhecia há 15 anos, que tinha me ajudado a escrever meu testamento quando Daniel ainda era universitário, que tinha me acompanhado na compra do sítio. Pode falar. Eu faço o que for necessário. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas com um brilho de determinação. Então, vamos virar o jogo. O plano era simples, mas requeria paciência. Primeiro, eu continuaria fingindo que estava vulnerável. Deixaria a Amanda achar que estava vencendo. Segundo, a gente ia documentar cada tentativa de fraude dela, cada visita, cada conversa, cada documento que ela trouxesse. E terceiro, quando tivéssemos provas suficientes, a gente armaria uma situação onde ela se exporia completamente. Mas tem uma coisa que você precisa aceitar, Isabel. Doutora Ana Clara falou séria. O Daniel, ele tá do lado dela agora. Se você seguir com isso, pode perder seu filho temporariamente, ou até permanentemente. Engoli seco. A ideia de perder Daniel me dilacerava, mas a alternativa era pior. Se eu não fizer nada, eu perco tudo. E ele vai acordar um dia, quando ela tiver sumido com o dinheiro dele também, e vai perceber o erro. Mas aí vai ser tarde demais. Peguei a caneta e assinei os documentos que ela tinha preparado, me autorizando a contratar investigadores particulares. Vamos fazer isso. Doutora Ana Clara me apresentou o investigador na semana seguinte. Maurício Santos, 49 anos, ex-policial civil, agora dono de uma agência de investigação discreta. A gente se encontrou num café na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, às 3 da tarde de uma terça-feira. Maurício era discreto, observador, o tipo de pessoa que passa despercebida. Perfeito para o trabalho. Dona Isabel, a doutora Ana Clara me passou o caso. Vou ser direto com a senhora. Esse tipo de situação, quando envolve família, é sempre doloroso. Mas se for para fazer, tem que fazer direito. Ele abriu uma pasta com fotos. Fotos da Amanda. No trabalho, saindo do prédio da Capital Prime às 6 da tarde. No salão de beleza na Vila Olímpia,
quinta-feira às 10 da manhã, 308 a mais o serviço completo segundo o investigador. No shopping Cidade Jardim, comprando bolsa da Prada, R$ 6.200. Ela gasta muito, ele disse. Muito mais do que o salário dela deveria permitir. E o salário dela é quanto? Perguntei. Maurício consultou as anotações. Segundo o registro na empresa, R$ 7.400 líquidos. Mas os gastos mensais dela, estimativa de 18 mil, 20 mil, salão, roupa, restaurantes, academia personal na Faria Lima, 1.950 por mês. Eu fiz as contas de cabeça. Então, ela está gastando quase 3 vezes o que ganha. De onde vem o dinheiro? Maurício sorriu. Essa é a pergunta certa. E a resposta está aqui. Ele deslizou outro documento. Era um extrato bancário. Consegui isso com um contato. Não pergunte como. Nos últimos 6 meses, a conta dela recebeu depósitos de 3 fontes diferentes. Uma delas é o salário. As outras 2, empresas fantasmas. Apontei para uma linha. Essa aqui, gestão patrimonial Alfa Litada. Depósito de 12.500 em janeiro. Outro de 15.800 em fevereiro. 11.200 em março. Maurício confirmou. E olha o endereço registrado da empresa. Ele mostrou outro papel. E eu quase caí da cadeira. Era o endereço do meu sítio. Ela criou uma empresa fantasma usando o endereço da minha casa? Minha voz saiu num sussurro trêmulo. Como? Simples. Com seu CPF e endereço, ela forjou documentos. Provavelmente numa daquelas visitas que ela fez, pegou algum comprovante de residência seu, uma conta de luz, alguma coisa. Foi na junta comercial, registrou a empresa e está usando para lavar dinheiro de golpes anteriores. Fechei os olhos. Respirei fundo. Isso é crime, né? É. Falsificação de documento, uso de identidade alheia, lavagem de dinheiro. Se a gente denunciar com essas provas, ela vai presa. Mas... Percebi a hesitação dele. Mas ela pode alegar que você autorizou, que tá senil, que não lembra. Sem mais provas, vira a palavra dela contra a sua. E como ela é casada com seu filho... Ele não precisou completar. Voltei para casa naquela tarde com uma cópia dos documentos numa pasta lacrada. Maurício ia continuar investigando, rastreando os outros clientes dela, tentando juntar mais evidências. Mas agora eu tinha certeza. Amanda não era só uma oportunista, era uma criminosa profissional. E estava usando meu filho como isca. Naquela noite, sozinha no sítio, abri uma garrafa de vinho tinto que tinha guardado para uma ocasião especial. Ocasião especial. Descobrir que sua nora é uma golpista não era bem o que eu imaginava. Tomei uma taça, depois outra, sentada na varanda, olhando as estrelas. E chorei. Chorei por Daniel, que estava sendo manipulado. Chorei por mim, pela sensação de traição. E chorei pelo futuro incerto que nos esperava. Mas no dia seguinte, sexta-feira, 6:30 da manhã, acordei determinada. Porque se tinha uma coisa que eu sabia fazer, era lutar. Tinha lutado para criar meu filho. Tinha lutado para me formar professora sendo mãe solteira. Tinha lutado para comprar esse sítio. E ia lutar agora também. As semanas seguintes foram de vigilância silenciosa. Amanda continuava aparecendo. Mas agora tinha um padrão. Toda visita era numa quinta ou sexta-feira de manhã. E sempre, ela ficava sozinha na sala por alguns minutos enquanto eu fazia café. Doutora Ana Clara tinha me orientado. Deixa ela fazer o que quiser, mas instala câmeras. Instalei 6. Deus me livre. 3.480 o kit completo na loja de eletrônicos, mais R$ 890 de instalação pelo técnico. Câmeras minúsculas, escondidas em relógios, em porta-retratos, no ventilador de teto da sala. Tudo gravando em nuvem, com backup automático. E comecei a reunir evidências. Na primeira quinta-feira, com as câmeras ligadas, peguei ela no flagra. Enquanto eu estava na cozinha, Amanda abriu minha escrivaninha. Pegou meu talão de cheques, fotografou 3 folhas. Depois colocou tudo de volta, certinha, como se nada tivesse acontecido. Na semana seguinte, ela abriu meu notebook.
Tentou acessar minha conta bancária. Errou a senha 4 vezes. Desistiu. Mas eu tinha tudo gravado. E a cada visita, ela intensificava a pressão psicológica. Dona Isabel, a senhora está com a pele muito pálida. Não quer que eu marque um médico? Dona Isabel, achei a conta de luz aberta em cima da mesa. A senhora esqueceu de pagar? Deixa que eu pago para a senhora, depois a gente acerta. Dona Isabel, seu Joaquim me disse que a senhora caiu no jardim ontem. Isso não pode, viu? A senhora precisa de alguém aqui cuidando. Eu nunca tinha caído. Confrontei seu Joaquim depois. Eu nunca falei isso, Dona Isabel. Juro pela minha mãe, nunca falei. Ela estava inventando, criando uma narrativa de incapacidade que não existia. E você? Já passou por uma situação onde alguém tentou te fazer duvidar da sua própria sanidade? Mas o pior ainda estava por vir. Em abril, 2 meses depois da briga com Daniel, Amanda apareceu com uma novidade. Dona Isabel, conversei com um médico amigo meu, Dr. Fernando Siqueira, especialista em geriatria. Ele se ofereceu para fazer uma consulta aqui em casa, sem custo, só para dar uma checada na saúde da senhora. Que acha? Médico em casa, sem custo. Meu coração acelerou. Não precisa, Amanda. Eu faço check-up todo ano no meu convênio. Ah, mas esse é especial. Ele avalia capacidade cognitiva. Essas coisas que a gente precisa ficar de olho, sabe? Na nossa idade. Nossa idade de novo. Não, obrigada. Falei firme. Ela suspirou, impaciente. Dona Isabel, tô tentando ajudar, mas a senhora tá sendo difícil. Daniel concorda comigo. Aliás, ele assinou uma autorização para marcarmos a consulta, mesmo sem a senhora concordar. Como filho, ele tem esse direito. Aquilo foi um soco no estômago. Filho não tem direito de marcar consulta médica forçada para mãe lúcida, Amanda. Isso não existe. Ela sorriu. Aquele sorriso gelado. A gente vai ver, né? Qualquer dia desses, o doutor. Fernando aparece aqui. Melhor a senhora cooperar. Quando ela saiu, liguei para a doutora Ana Clara, desesperada. Ela quer me interditar. É isso, né? Conseguir um laudo dizendo que eu sou incapaz? Exato. Com esse laudo, ela pede interdição judicial. Coloca você sob curatela do Daniel. E como esposa dele, assume controle de tudo. E o que eu faço? Você vai ao seu médico. Hoje, agora. Pede todos os exames possíveis. Cognitivo, neurológico, psicológico. Tudo. Preciso de laudos provando que você está plenamente capaz. E pede para o médico datar tudo, registrar em cartório. Fui no mesmo dia. Doutora Beatriz Fonseca, minha médica há 12 anos, me atendeu no consultório dela na saúde às 4 da tarde. Quando expliquei a situação, ela ficou horrorizada. Isabel, isso é absurdo. Você está perfeitamente bem, lúcida, saudável para a idade, independente. Então me ajuda a provar isso. Fiz bateria completa de exames. Ressonância do cérebro, 1890. Avaliação neuropsicológica, 650 Ars. Avaliação cognitiva com geriatra, 480. Exames de sangue completos, 340. Total, 3.360. Mas valeu cada centavo, porque todos, absolutamente todos os laudos, confirmaram capacidade cognitiva preservada, sem sinais de demência, plenamente apta para gerir sua vida e patrimônio. Registrei tudo em cartório. Taxa: 185 euros por documento. 6 documentos, 1.110 reais. E guardei cópias autenticadas com a doutora Ana Clara, com a doutora Beatriz e comigo. Quando Amanda voltou, na semana seguinte, com o tal doutor Fernando, eu estava preparada. Ele era um homem de uns 50 anos, terno azul marinho, maleta de couro. Sorriu para mim com aquela simpatia falsa de médico que já combinou o diagnóstico antes da consulta. Dona Isabel, vim fazer uma avaliação rápida. É só rotina. Não precisa, doutor. Já fiz todos os exames. Mostrei os laudos. E registrei em cartório. Tô plenamente capaz, mas agradeço a visita. O rosto dele desabou. Amanda ficou pálida. Dona Isabel, mas isso não... Não o quê, Amanda? Não estraga seu plano de me declarar louca? Sinto muito. Mas como pode ver,
Tô perfeitamente bem. Eles foram embora sem dizer mais nada. E pela primeira vez em meses eu sorri de verdade, porque tinha vencido uma batalha. Mas a guerra estava longe de acabar. Maio chegou com surpresas. Maurício me ligou numa segunda-feira de manhã. Dona Isabel, consegui mais informações. Tem uma ex-cliente da Amanda que aceitou conversar. Dona Margarida Torres, 78 anos. Perdeu 240 mil reais num golpe da Amanda há 2 anos. Quer encontrar com a senhora. Encontrei Dona Margarida numa cafeteria em Pinheiros, numa quarta-feira à tarde. Ela era uma senhora miúda, cabelo branco, olhos cansados de quem chorou muito. Sentamos num canto discreto, pedi 2 cafés e um pão de queijo para cada. Conta. 48 aires. E ela contou a história dela. Meu filho, o Renato, conheceu a Amanda num evento de trabalho. Ela era tudo charme, educação. Começaram a namorar. E ela veio com aquele papo de coitada da sua mãe, morando sozinha. Me convenceu a investir numa empresa dela. Promessa de retorno de 3% ao mês. Eu vendi um terreno que tinha em Sorocaba 240 mil reais. Transferi tudo. Em 2 meses, ela sumiu. Levou o dinheiro e terminou com meu filho. A senhora denunciou? Perguntei com a voz trêmula. Denunciei, mas ela tinha forjado contratos perfeitos, assinatura minha reconhecida em cartório, tudo certinho. O advogado disse que ia ser difícil provar fraude. Processo tá até hoje na justiça, 3 anos depois. E eu? Perdi o terreno, o dinheiro e quase perdi meu filho também. Ele entrou em depressão. Sentiu culpa. Segurei a mão dela. Dona Margarida, eu vou fazer ela pagar. Por mim, pela senhora, por todos que ela enganou. Mas preciso da sua ajuda. Preciso que a senhora testemunhe. Ela olhou para mim, lágrimas nos olhos. Eu testemunho. Faço o que for preciso. Só não deixa ela fazer com o Daniel o que ela fez com meu Renato. Voltei para casa com mais uma peça do quebra-cabeça. Tinha as gravações das câmeras. Tinha os documentos da empresa fantasma. Tinha os laudos médicos. Tinha a testemunha da Dona Margarida. E tinha a certeza absoluta de que Amanda era perigosa. Mas ainda faltava o elemento final. A prova definitiva. O flagrante. E foi aí que doutora Ana Clara teve a ideia. Isabel, a gente vai fazer ela cair na própria armadilha. Você vai fingir que cedeu. Vai ligar pro Daniel se desculpar, dizer que quer fazer as pazes, convidar eles para um almoço aqui. E durante o almoço, você vai dizer que tá pensando em vender o sítio, mudar para um apartamento menor na cidade, e vai pedir ajuda dela para organizar a venda. Ela vai morder a isca? Doutora Ana Clara sorriu. Vai, porque ganância não resiste à oportunidade fácil. Ela vai trazer documentos de venda, provavelmente falsos, e quando ela fizer isso, a gente pega ela. Era arriscado, mas era a única forma. Liguei para o Daniel numa quinta-feira à noite, 7h40. Ele atendeu no quarto toque, voz cautelosa. Mãe, filho, eu queria me desculpar. Tava difícil mesmo. A Amanda tem razão. Acho que preciso de ajuda. Silêncio. Depois, mãe, que bom que a senhora está reconhecendo isso. A Amanda vai ficar feliz. Queria convidar vocês para almoçar aqui domingo. A gente conversa com calma. Pode ser? Pode, mãe. A gente vai. Desliguei e fiquei olhando para o celular. Mentir para o meu filho. Fingir fraqueza. Tudo isso me dilacerava. Mas era necessário. Domingo chegou. 14 de maio. Dia ensolarado, céu azul, passarinhos cantando. Preparei feijoada completa. 187 de ingredientes no mercado. Pus a mesa na varanda, toalha bonita, flores do jardim no centro. Eles chegaram ao meio-dia. Daniel estava tenso, mas tentou sorrir. Amanda veio radiante, abraçou-me com aquele entusiasmo falso. Dona Isabel, que bom que a gente se entendeu. Sentamos, almoçamos, conversamos amenidades. E então, no café, soltei a bomba. Amanda, Daniel, tô pensando em vender o sítio. Daniel quase derrubou a xícara. O quê? Mãe, por quê? É muito grande para mim, muito isolado. Vocês têm razão.
Quero um apartamento menor na cidade, mais seguro. Amanda se inclinou, olhos brilhando. Dona Isabel, que decisão sábia! A gente te ajuda. Aliás, eu trabalho com uma imobiliária excelente. Posso trazer uns papéis para a senhora dar uma olhada? Pode, falei fingindo alívio. Mas nada de pressa, tá? Quero fazer tudo certinho. Claro, claro. Deixa comigo. Ela mordeu a isca. Anzol, linha e chumbada. Na quarta-feira seguinte, Amanda chegou com uma pasta gorda. Dona Isabel trouxe tudo. Contrato de venda, procuração para facilitar e até já tenho um comprador interessado. Empresário vai pagar 480 mil concares à vista. 480 mil urbares. Meu sítio valia no mínimo 890. 000 segundo a avaliação que tinha feito 3 meses antes, 1.200 horas de taxa. Ela queria me roubar 410 mil reais. Peguei os papéis, fingi ler. Parece bom, mas deixa eu mostrar para minha advogada antes de assinar. O rosto dela fechou. Advogada? Pra quê? Tá tudo certo aqui. É só precaução, Amanda. A doutora Ana Clara é de confiança. A senhora não confia em mim? Ela perguntou com aquela voz magoada. Confio, mas é muita coisa. Quero ter certeza. Ela ficou mais 20 minutos tentando me convencer a assinar ali mesmo, mas eu não cedi. E quando ela foi embora, frustrada, eu tinha tudo. Contrato fraudulento, procuração falsa, comprador fantasma, tudo gravado pelas câmeras, tudo documentado. Levei para a doutora Ana Clara no dia seguinte. Ela examinou página por página. Isabel, isso aqui é fraude escancarada. O comprador não existe. O CNPJ da empresa é falso. E essa procuração te dá poderes totais a ela para vender por qualquer valor. Você assina isso? Ela vende por 480 mil reais, embolsa 400 mil reais e te dá 80 mil reais, dizendo que foram as despesas da transação. E agora? Doutora Ana Clara sorriu. Aquele sorriso que eu já conhecia. Agora a gente aciona a polícia. Mas não qualquer polícia. Vou falar com um delegado amigo meu, Dr. Marcos Vieira, da Delegacia de Crimes Financeiros. Com essas provas, ele abre inquérito imediatamente. E foi isso que fizemos. Na sexta-feira, 24 de maio, às 14h, sentei numa sala gelada da delegacia, com a doutora Ana Clara ao meu lado, e contei tudo para o Dr. Marcos Vieira. Mostrei as gravações, os documentos, os laudos, o testemunho da dona Margarida. Tudo. Ele ouviu em silêncio, anotando. Quando terminei, ele olhou para a doutora Ana Clara. Isso é suficiente para mandar prender. Mas... Ele fez uma pausa. Se a gente prender ela agora, com base nesses documentos, ela pode alegar coação, dizer que a senhora pediu ajuda e depois se arrependeu. Vai complicar o processo. Então, o que o senhor sugere? Perguntei. Ele se inclinou para frente. A gente precisa pegar ela em flagrante, no ato da fraude. Dona Isabel, a senhora teria coragem de fazer mais uma coisa? Fingir que vai assinar os papéis, marcar com ela. E quando ela chegar para pegar os documentos assinados, a gente tá aqui esperando. Olhei para a doutora Ana Clara. Ela confirmou com a cabeça. Olhei de volta para o delegado. Eu faço. O que preciso fazer? Liga para ela. Diz que decidiu vender, que vai assinar os papéis amanhã. Marca num horário específico para ela buscar. E quando ela chegar, a gente pega. Saí da delegacia com o coração acelerado. Estava tudo se encaminhando. Mas tinha um detalhe. Um detalhe que me destroçava. Daniel. Quando Amanda fosse presa, Daniel ia descobrir tudo. A manipulação, as mentiras, o golpe. E ia se culpar. Ia sofrer. Talvez nunca me perdoasse por não ter avisado antes. Mas não havia escolha. Porque se eu avisasse agora, ele não acreditaria. Defenderia ela. E eu perderia os dois. Então respirei fundo, peguei o celular e disquei o número da Amanda. Ela atendeu no segundo toque. Dona Isabel, pensou nos papéis? Pensei, Amanda. Vou assinar. Amanhã de manhã. Pode vir buscar às 10 horas? Deu para ouvir o sorriso na voz dela. Ótimo. Vou buscar sim. A senhora não vai se arrepender, viu? Vai ser tão bom morar na cidade, pertinho da gente. É, vai ser bom. Desliguei.
e olhei pela janela do sítio, meu refúgio, meu lar, que quase tinha perdido. Mas amanhã, às 10 horas, isso acabaria. Ou pelo menos era o que eu pensava. Aquela noite eu não consegui dormir. Ficava virando na cama, olhando para o relógio. 23h15, meia-noite e 40, 1h27 da manhã. Meu corpo estava cansado, mas a cabeça não parava. Revivia cada momento dos últimos 4 meses. Cada visita da Amanda, cada mentira, cada tentativa de me fazer duvidar de mim mesma. E amanhã, finalmente, aquilo tudo acabaria. Dr. Marcos tinha confirmado tudo por mensagem às 8 da noite. Estaremos posicionados às 9h40, 3 viaturas descaracterizadas. Quando ela chegar, damos voz de prisão. A senhora fica tranquila, já coordenei tudo com a doutora Ana Clara. Eu tinha respondido só, obrigada. Às 2 da manhã, desisti de tentar dormir. Levantei, fiz um chá de camomila, sentei na varanda. A noite estava linda. Lua quase cheia, estrelas brilhando, som dos grilos, meu sítio, meu refúgio, que eu tinha lutado tanto para ter, que quase tinha perdido para uma mulher que conhecia há 4 meses. Como é que a gente chega num ponto desses, sabe? Onde alguém da sua própria família se volta contra você? Porque no final das contas, por mais que Amanda fosse a criminosa, foi o Daniel quem abriu a porta para ela. Foi ele quem escolheu acreditar nela, em vez de acreditar em mim, sua mãe, que tinha dado a vida inteira por ele. Isso doía. Doía mais do que todo o resto. Tava ali, perdida nesses pensamentos quando o celular tocou. 3h57 da manhã. Olhei para a tela. Era o seu Joaquim. Meu coração disparou. Alô? Dona Isabel. A voz dele estava trêmula, assustada. Dona Isabel, tem um caminhão na porteira. Caminhão? Que caminhão? Um caminhão de mudança, grande. E a Amanda tá lá, com 3 homens. Ela tá gritando que a casa é dela, que a senhora tem que sair. Fiquei paralisada por uns segundos. O chá quase escorreu da xícara. 5 horas da manhã. Ela não ia esperar até às 10. Ela ia tentar me pegar de surpresa. Me expulsar do meu próprio sítio antes que a polícia chegasse. Mas sabe o que eu senti? Não foi medo. Foi uma calma estranha. Porque finalmente, ela tinha se revelado completamente. Sem máscaras, sem fingimento. Era a prova mais clara possível de suas intenções. Seu Joaquim, falei com a voz firme, pode liberar a entrada. Silêncio do outro lado. Dona Isabel, a senhora tem certeza? Ela tá com 3 homens e... Tenho certeza, sim. Deixa ela entrar. Ela nem imagina o que eu fiz ontem. Porque ontem, seguindo a orientação da doutora Ana Clara e do Dr. Marcos, eu tinha feito 2 coisas. Primeira, transferi todo o meu dinheiro das contas correntes para uma conta digital em outro banco, que Amanda não tinha acesso nem sabia que existia. 247 mil reais de economias. Seguro. Segunda, instalei mais 4 câmeras externas, cobrindo a entrada da casa, a garagem, a área de serviço. Se ela tentasse invadir, eu teria tudo gravado. E agora ela estava fazendo exatamente isso. Levantei, entrei em casa, liguei o sistema de câmeras no tablet. Dava para ver tudo ao vivo. O caminhão passando pela porteira, dirigindo pela estrada de terra até a frente da casa. Um caminhão Iveco branco, daqueles de mudança, baú fechado. Parou na frente da varanda. A porta do passageiro se abriu e Amanda desceu. Ela estava diferente. Sem o sorriso estudado, sem a roupa cara, calça jeans, tênis, cabelo preso num rabo de cavalo. E uma expressão no rosto que eu nunca tinha visto. Raiva pura. Determinação. A máscara tinha caído completamente. 3 homens desceram do caminhão. Grandões, tipo que você contrata para serviço pesado. E ela começou a gritar. Seu Joaquim, abre essa casa! A dona Isabel já assinou tudo ontem! A casa é minha agora! Vem buscar minhas coisas! Suas coisas. Minha casa tinha virado suas coisas. Seu Joaquim apareceu no quadro da câmera confuso. Mas dona Amanda, a dona Isabel não... Não me enche, Joaquim. Tá tudo resolvido. Ela vendeu a casa para mim. Olha, vá aqui. Ela enfiou um papel na frente dele. Pelo zoom da câmera, deu para ver. Era o contrato de venda fraudulento.
O mesmo que ela tinha me dado na quarta-feira. Só que agora tinha uma assinatura no final. Minha assinatura. Forjada. Ela nem esperou eu assinar. Ela já tinha falsificado minha assinatura nos documentos. Peguei o celular, mãos tremendo, e liguei para a doutora Ana Clara. Atendeu no terceiro toque, voz sonolenta. Isabel, são 5 da manhã. Ela tá aqui, com um caminhão de mudança e 3 homens, dizendo que a casa é dela, e ela forjou minha assinatura nos documentos. Silêncio. Depois. Não saia de casa. Tranca todas as portas. Eu ligo pro Dr. Marcos agora. Eles vão para aí. Desliguei. Tranquei a porta da frente, a dos fundos. Fechei todas as janelas. E continuei assistindo pelo tablet. Amanda estava ficando impaciente. Joaquim, ou você abre essa porta ou eu chamo a polícia. Mas, dona Amanda, abre essa porta. Foi quando eu decidi. Não ia ficar escondida na minha própria casa. Não ia deixar ela pensar que tinha vencido, nem por um segundo. Respirei fundo. Alisou o hobby, passei água no rosto, prendi o cabelo. Peguei a xícara de chá que tinha deixado na mesinha de centro, ainda morno, e abri a porta da frente. A luz da varanda acendeu automaticamente. Amanda congelou. Os 3 homens congelaram. Seu Joaquim me olhou com os olhos arregalados. E eu sorri. Um sorriso calmo, sereno. Bom dia, Amanda. Ela piscou. 1 vez, 2, como se não acreditasse no que estava vendo. Dona Isabel, a senhora tá acordada? Tô. Aliás, nem dormi. Tava esperando você. Esperando? Eu? A voz dela falhou. Mas como você... Sabia que você viria? Completei, dando um gole no chá. Porque te conheço, Amanda. Sei exatamente quem você é. E sei o que você fez. O rosto dela mudou. A surpresa virou raiva. Não sei do que a senhora tá falando. Eu vim buscar minha casa. A senhora vendeu para mim. Tá tudo assinado aqui. Ela balançou os papéis. E esses homens vão me ajudar a me mudar. Ah, é? Inclinei a cabeça. E a senhora me diz, Amanda, como é que eu vendi a casa para você se eu nunca assinei esses papéis? Ela abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. A senhora assinou sim, ontem. Me ligou, disse que ia assinar. Eu disse que ia assinar, mas não disse que assinei. De fato, não assinei. Então, essa assinatura aí... Apontei para os papéis. É falsa, forjada. Crime de falsificação de documento. Um dos homens, o mais velho, com uns 50 anos, barba grisalha, olhou para Amanda. Peraí, você disse que a dona da casa tinha vendido, que estava tudo certo. Amanda se virou para ele, desesperada. Tá tudo certo. Ela tá confusa, é velha, não sabe o que tá falando. Velha, cortei. Velha, mas lúcida o suficiente para montar uma armadilha que você caiu de cabeça. Foi nesse momento que eu vi, nos olhos dela, o pânico, a percepção de que tinha cometido um erro, que tinha se exposto demais. Armadilha? Ela repetiu, voz trêmula. Que armadilha? A armadilha onde você, Amanda Cristina de Oliveira Ramos, falsificou documentos, forjou assinaturas, criou empresas fantasmas, tentou me interditar judicialmente e agora invadiu minha propriedade com intenção de me expulsar. Tudo gravado, tudo documentado. Apontei para as câmeras. 6 câmeras dentro de casa, 4 aqui fora, todas gravando em nuvem. Toda visita sua, toda tentativa de fraude, tudo registrado. O rosto dela ficou branco. Você me gravou? Gravei. E tem mais. Sua ficha criminal. Os processos contra você. A dona Margarida Torres, que você roubou R$ 240 mil. O Renato, seu ex-namorado, cujo coração você destruiu. A empresa fantasma que você registrou com meu endereço. Tudo. Eu sei de tudo. Ela deu um passo para trás. Você não pode provar nada. São só acusações. Acusações? Dei uma risada amarga. Amanda, tenho provas suficientes para te mandar para a cadeia por 10 anos. E a polícia... Olhei para o celular, onde tinha uma mensagem da doutora Ana Clara. Doutor Marcos a caminho. Quarto Mini. Tá chegando. Foi quando ela surto.
completamente. Não! Gritou, se jogando em direção à porta. Essa casa é minha. Eu trabalhei para isso. Eu mereci. Você é velha, não precisa disso tudo. Os 3 homens a seguraram. Calma aí, moça. Solta. Ela se debateu. Essa casa é minha. Meu filho me prometeu. Daniel me prometeu. Gelei. Daniel, prometeu? Ela parou de se debater, ofegante, olhos arregalados, e foi aí que percebi. Você combinou com ele, não foi? Ele sabia. Não, ela gritou. Daniel não sabe de nada. Ele acha que eu só tô tentando cuidar da sogra. Ele não sabe que eu... E mordeu a língua. Tarde demais. Que você o quê? Pressionei. Que você forjou documentos, que você criou empresas fantasmas, que você planejou me roubar desde o primeiro dia? Ela desmoronou. Literalmente desabou no chão, de joelhos, chorando. Eu precisava, tô endividada, devo os 380 mil hires em empréstimos, apostas online, perdi tudo, o banco vai executar meu apartamento, eu preciso desse dinheiro. Apostas online. Todo aquele gasto, aqueles 18 mil, a 20 mil hires por mês, não eram só luxo, era vício, era dívida, e ela ia me destruir para pagar. Amanda, falei com a voz quebrada. Você se casou com meu filho só para ter acesso a mim? Ela olhou para mim, lágrimas escorrendo. Não, no começo não. No começo eu até gostava dele. Mas quando ele me mostrou foto do sítio, quando disse quanto valia, eu não consegui resistir, eu precisava tanto. Naquele momento, ouvi sirenes. Longe, mas se aproximando rápido. Os 3 homens olharam uns para os outros nervosos. O mais velho falou. Moça, a gente vai embora. Não assinamos contrato para isso. E eles entraram no caminhão, deram partida e saíram em disparada. Amanda ficou ali, de joelhos no chão, chorando. E eu fiquei olhando para ela, sentindo uma mistura de raiva, pena e tristeza. Porque no final, ela não era um monstro. Era uma pessoa desesperada que fez escolhas terríveis. Mas isso não mudava nada. Ela tinha quase me destruído. Tinha usado meu filho e agora ia pagar. As viaturas entraram pela porteira. 3 carros, 6 policiais. Dr. Marcos Vieira na frente com doutora Ana Clara ao lado dele. Eles desceram, avaliaram a cena. Amanda de joelhos, eu na porta, xícara de chá na mão. Dr. Marcos se aproximou. Dona Isabel, a senhora tá bem? Tô. Minha voz saiu firme. E tenho tudo gravado. A invasão, a tentativa de expulsão, a confissão dela. Ele acenou para os policiais. Prende ela. Invasão de propriedade, falsificação de documento, tentativa de fraude. 2 policiais se aproximaram de Amanda. Ela não resistiu. Deixou eles colocarem as algemas, levantarem ela do chão, levar até a viatura. Mas antes de entrar no carro, ela olhou para mim. Daniel vai me perdoar. Ele me ama. Ele vai tirar eu daqui. Eu balancei a cabeça. Não, Amanda. Ele não vai. Porque agora ele vai saber a verdade. E foi nesse momento que outro carro entrou pela porteira. O Civic preto do Daniel. Meu coração parou. Ele estacionou atrás das viaturas, saltou do carro, olhos arregalados. Mãe, o que está acontecendo? Por que tem polícia aqui? Por que a Amanda tá... Ele viu as algemas. Amanda! Correu até ela. Segurou o rosto dela entre as mãos. O que fizeram com você? Mãe, o que você fez? Olhou para mim com uma acusação tão dolorosa que eu quase não consegui falar. Mas Dr. Marcos falou por mim. Senhor Daniel Ferreira, sua esposa foi presa por invasão de propriedade, falsificação de documentos e tentativa de fraude contra sua mãe. Temos provas em vídeo, documentos forjados e confissão dela. Daniel olhou do delegado para Amanda. Confissão? Que confissão? Amor? Do que ele está falando? Amanda só chorava. Não respondia. Daniel olhou para mim. Mãe, explica, por favor. E eu expliquei. Ali mesmo, às 5h43 da manhã, na frente da minha casa, com a polícia, a advogada e seu Joaquim como testemunhas. Contei tudo, desde a primeira visita,
as insinuações, a procuração, a tentativa de interdição, a empresa fantasma, os processos contra ela, a Dona Margarida, as gravações, tudo. E a cada palavra, o rosto do Daniel ia se desfazendo, do choque à negação, da negação à dor, da dor à raiva. Quando terminei, ele olhou para Amanda. Isso é verdade? Ela não respondeu. Amanda, é verdade? Ela finalmente falou, voz quebrada. Eu ia te contar. Depois, eu ia devolver o dinheiro. Eu só precisava resolver minhas dívidas. Dívidas? Ele gritou. Que dívidas? A gente divide tudo. Por que você não me contou? Porque você não ia me ajudar. Você ia me julgar. Todo mundo me julga. Eu te amava. A voz dele rachou. Eu te amava de verdade. E você só queria o dinheiro da minha mãe? Ela não respondeu. Não precisava. A resposta estava no silêncio. Daniel se afastou dela cambaleando. Olhou para mim. Mãe, eu não sabia. Eu juro que não sabia. Eu sei, filho. Minha voz saiu num sussurro. Eu sei. Eu não acreditei na senhora. Quando a senhora tentou me avisar, eu não acreditei. Defendi ela. Briguei com a senhora. Lágrimas escorriam pelo rosto dele. Mãe, me perdoa. Me perdoa, por favor. Abri os braços e ele veio. Meu filho, meu menino. Desabou nos meus braços, chorando como não chorava desde criança. E eu segurei ele, apertado, sentindo meu próprio coração se partindo e se remontando ao mesmo tempo. Eu te perdoo, filho. Sempre vou te perdoar. Os policiais levaram Amanda. Ela entrou na viatura, sem olhar para trás. As sirenes foram sumindo na distância. E nós ficamos ali. Eu e Daniel, no meu sítio, no nosso lar. Doutora Ana Clara se aproximou, discreta. Isabel, vou precisar do seu depoimento formal e das gravações, mas pode ser segunda-feira. Hoje descansa. Agradeci com um aceno de cabeça. Dr. Marcos confirmou. A prisão é em flagrante, mas com as provas que a senhora tem, a denúncia formal vai ser robusta. Ela vai responder por múltiplos crimes. Vai pegar bastante tempo. Depois que todos foram embora, sentei com Daniel na varanda. O sol estava nascendo. 6h15 da manhã. Um dia novo começando. Mãe, ele falou, voz rouca de tanto chorar. Como a senhora aguentou tudo isso? Sozinha? Não estava sozinha. Tinha a doutora Ana Clara, o Maurício, seu Joaquim. E tinha você, mesmo sem saber, me dando força para lutar. Ele balançou a cabeça. Eu fui um idiota completo. Você foi um homem apaixonado que confiou na pessoa errada. Acontece. Mas a senhora é minha mãe, eu deveria ter acreditado na senhora. Segurei a mão dele. Daniel, olha para mim. Ele olhou, olhos vermelhos. Você vai aprender com isso, vai crescer e vai se recuperar. Porque você é forte. Eu te criei para ser forte. Ele apertou minha mão. Eu te amo, mãe. Eu também te amo, filho. Ficamos ali, vendo o sol nascer sobre as araucárias, e pela primeira vez em meses, senti paz. Mas a história ainda não tinha acabado, porque agora vinham as consequências. O processo, o divórcio, a reconstrução, e eu estava pronta para tudo. As semanas seguintes foram uma confusão de delegacias, cartórios e advogados. No dia seguinte à prisão, domingo, eu e Daniel fomos juntos prestar depoimento formal. A delegacia estava vazia, aquele cheiro de café velho e papel. Dr. Marcos nos recebeu numa sala pequena, mesa de fórmica, 2 cadeiras desconfortáveis. Gravador no meio. Contei tudo de novo, com detalhes. Cada visita, cada tentativa de manipulação, cada documento forjado. Levei pendrive com as gravações das câmeras. 32 horas de vídeo. Dr. Marcos passou 3 horas só olhando os trechos principais. Quando terminou, ele desligou o computador e me olhou com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Respeito, talvez. Dona Isabel, em 23 anos de polícia, nunca vi uma vítima tão bem preparada. A senhora documentou tudo perfeitamente. Com essas provas, o Ministério Público vai ter um caso blindado.
E ela? Perguntei. Quanto tempo pega? Ele consultou as anotações. Falsificação de documento, de 3 a 5 anos. Estelionato qualificado contra idoso, de 4 a 8 anos. Invasão de propriedade, de 1 a 3 anos. Somando tudo, considerando as agravantes, a pena pode chegar a 12, 15 anos. 15 anos. Amanda tinha 38. Quando saísse, teria 53. A vida dela, destruída pelas próprias escolhas. Senti um aperto no peito. Não era pena exatamente. Era uma tristeza complexa. Porque, no fundo, ninguém nasce golpista. Amanda tinha se tornado aquilo por uma série de decisões ruins, uma atrás da outra. Vício em apostas, dívidas, desespero. E então a escolha final, consciente, de destruir outras pessoas para se salvar. Daniel estava calado ao meu lado. Tinha falado pouco durante o depoimento dele. Só confirmou que não sabia de nada, que tinha sido enganado também. Dr. Marcos foi gentil com ele. Senhor Daniel, o senhor é vítima aqui também. Manipulação psicológica é crime. Se quiser, pode processar ela por danos morais. Daniel balançou a cabeça. Só quero o divórcio. Rápido. E foi rápido. Com Amanda presa, sem contestação possível, o processo durou 2 meses. Daniel contratou um advogado, Dr. Pedro Ramos, 8.500 de honorários. Deu entrada em junho. Em agosto, estava separado oficialmente. Sem divisão de bens, porque tinham casado em separação total, graças a Deus. Amanda não levou nada dele. E ele não levou nada das dívidas dela. 380 mil reais que ela devia virar um problema só dela. Os bancos executaram o apartamento dela, um kitnet no Tatuapé que valia 280 mil reais. Venderam por 220 mil reais em leilão. O resto da dívida ficou em aberto, com o nome dela no Serasa, negativado para sempre. Mas vou ser sincera com você. As consequências legais foram a parte fácil. A parte difícil foi reconstruir minha relação com Daniel, porque apesar do perdão, apesar dos abraços, tinha algo quebrado entre nós. Uma confiança que tinha rachado. Nos primeiros dias depois da prisão, ele veio para o sítio todo dia. Chegava depois do trabalho, por volta das 7 da noite, jantava comigo, ficava até tarde conversando, tentando entender como não tinha percebido, como tinha sido tão cego. Mãe, eu morei com ela por 5 meses. Dormia do lado dela toda a noite. Como eu não vi? Ele perguntava, e eu não tinha resposta. Porque às vezes a gente não vê o que não quer ver, né? Uma semana depois da prisão, ele veio com uma proposta. Mãe, quero que a senhora more comigo, no apartamento. Ou eu moro aqui com a senhora. A gente não precisa ficar separado. Eu segurei a mão dele. Filho, eu agradeço, de coração, mas eu preciso da minha independência. E você precisa da sua. Mas e se acontecer de novo? Se aparecer outra pessoa tentando? Não vai acontecer. Falei firme, porque agora eu sei o que procurar, e você também. Ele não gostou da resposta. Ficou emburrado, mas respeitou. Só que nos meses seguintes, percebi que ele estava sufocante. Ligava 3, 4 vezes por dia. Mãe, tá tudo bem? Mãe, precisa de alguma coisa? Mãe, não esqueça de trancar a porta. Aparecia no sítio sem avisar. Sábado de manhã, domingo à tarde. Sempre com a desculpa de tava passando perto. Até que num sábado de setembro, 3 meses depois da prisão, eu sentei com ele na varanda e falei a verdade. Daniel, a gente precisa conversar. Ele ficou tenso. Sobre o quê? Sobre você me sufocar. Ele piscou, surpreso. Eu não tô... Tá sim. Filho, eu entendo. Você se sente culpado. Quer compensar. Mas ficar me vigiando o tempo todo não é saudável. Nem pra você, nem pra mim. Ele baixou a cabeça. Eu tenho medo, mãe. Medo de te perder. Medo de acontecer alguma coisa e eu não tá aqui. Daniel, olha pra mim. Ele olhou. Eu vivi sozinha, independente, durante anos. Criei você sozinha. Comprei esse sítio sozinha. Enfrentei a Amanda sozinha. Eu sou capaz. Você precisa confiar nisso.
Lágrimas encheram os olhos dele. Eu sei que a senhora é capaz. É a pessoa mais forte que eu conheço. Mas eu quase te perdi. Por causa da minha burrice, quase perdi tudo que a senhora construiu. Como que eu vivo com isso? Você vive aprendendo e me deixando viver também. Peguei a mão dele. A gente pode fazer assim. Você vem almoçar aqui todo domingo, dia fixo. A gente passa o dia junto, conversa, aproveita. Mas durante a semana, você vive sua vida e eu vivo a minha. Tudo bem? Ele hesitou, mas concordou. Tudo bem, mãe. E funcionou. Com o tempo, ele foi relaxando. Parou de ligar 5 vezes por dia. Parou de aparecer sem avisar. E os domingos viraram nosso dia. Sagrado. Eu fazia almoço caprichado. Ele trazia sobremesa. A gente conversava, ria, via filme junto. E aos poucos, aquela rachadura entre nós foi se fechando. Não completamente. Ainda tinha momentos em que a gente se olhava e via a sombra do que tinha acontecido. Mas estava melhorando. E era o suficiente. O julgamento da Amanda aconteceu em novembro, 1 ano depois do casamento dela com Daniel. O processo foi rápido porque ela aceitou o acordo. Confessou todos os crimes em troca de redução de pena. 8 anos em regime fechado. Saiu da audiência de sentença direto para o presídio feminino de Santana. Eu não fui à audiência. Doutora Ana Clara representou meus interesses. Mas Daniel foi. Quando voltou, à noite, estava com o olhar vazio. Como foi? Perguntei. Ela chorou, pediu desculpa. Disse que nunca quis machucar ninguém, que só estava desesperada. Ele fez uma pausa. Mas não pareceu sincero, sabe? Parecia que ela estava arrependida de ter sido pega, não de ter feito. E aí que tá. Tem gente que se arrepende do erro. Tem gente que se arrepende da consequência. Amanda era do segundo tipo. Nos meses seguintes, minha vida foi voltando ao normal. Voltei a cuidar do jardim. As hortênsias floresceram em outubro, rosa e azul, lindas. Retomei meu trabalho voluntário na ONG local, alfabetização de adultos, e comecei a pensar no futuro de um jeito diferente. Porque uma coisa que aquela experiência me ensinou foi: tem muita gente passando pelo mesmo que eu passei. Mulheres mais velhas sendo manipuladas, exploradas, roubadas por gente da própria família. E a maioria não tem os recursos que eu tive. Não tem advogada, não tem como pagar investigador, não sabe nem por onde começar. Foi aí que tive a ideia. Em dezembro, 1 ano depois de conhecer Amanda, procurei a diretora da ONG, onde eu fazia voluntariado. Dona Vera Santos, 68 anos, assistente social aposentada. Marquei reunião com ela numa terça-feira à tarde. Levei todo o meu material, as gravações, os documentos, a cronologia completa da fraude. Dona Vera, quero começar um projeto. Workshops de proteção financeira para mulheres idosas. Ensinar elas a reconhecer golpes, a se proteger, a documentar evidências. Ela olhou para mim, para a pasta, de volta para mim. Isabel, isso seria incrível. Tem demanda? Tem, muita. Você sabe quantos casos de exploração financeira de idosos acontecem por ano no Brasil? Ela balançou a cabeça. Eu mostrei os dados que tinha pesquisado. Segundo o Ministério Público, são mais de 15 mil denúncias por ano. E isso é só o que é denunciado. A maioria nem denuncia, por vergonha, por medo, por não saber como. Dona Vera se inclinou para frente. E você quer mudar isso? Quero tentar, pelo menos aqui na região. Se eu conseguir ajudar 10, 20 mulheres a não passarem pelo que eu passei, já valeu. Ela sorriu. Então vamos fazer. Você lidera o projeto. A ONG cede o espaço e a gente divulga nas comunidades. O primeiro workshop foi em janeiro de 2026, exatamente 1 ano depois de ter descoberto a empresa fantasma da Amanda. Esperava umas 10 pessoas. Apareceram 32. Mulheres de 60 a 85 anos, algumas com filhos, algumas com netos, todas com histórias, e eu ensinei, mostrei como reconhecer manipulação psicológica, como documentar, como instalar câmeras, como proteger bens legalmente, como procurar advogado de graça através da Defensoria Pública.
Como fazer boletim de ocorrência. Tudo o que eu aprendi na marra. No final, uma senhora se aproximou. Dona Júlia Almeida, 70 anos. Dona Isabel, obrigada. Eu acho que minha nora está tentando fazer a mesma coisa com o meu filho, e eu não sabia o que fazer. Segurei as mãos dela. Agora você sabe, e não tá sozinha. A gente vai te ajudar. E ajudamos. Dona Júlia, doutora Ana Clara, que se ofereceu para atender casos pro Bono, eu e mais 3 mulheres do workshop que também eram advogadas aposentadas. Montamos um pequeno grupo de apoio, reuniões quinzenais, tirar dúvidas, orientar, acompanhar casos. Em 6 meses, ajudamos 17 mulheres a se protegerem de fraudes familiares. 3 casos chegaram à denúncia e prisão dos golpistas. 14 conseguiram resolver na conversa, com intervenção da gente e documentação adequada. E sabe o que eu descobri? Que ajudar os outros cura a gente também. Cada mulher que eu ajudava, cada história que eu ouvia, me fazia perceber que aquilo que passei tinha um propósito. Não era só sobre mim, era sobre todas nós. Daniel acompanhou meu trabalho com orgulho. Nos domingos ele perguntava: "Mãe, como foi o workshop dessa semana?" E eu contava. E via o brilho nos olhos dele. Admiração, respeito. Um domingo de junho, 1 ano e meio depois da prisão da Amanda, a gente estava almoçando na varanda quando ele falou: "Mãe, conheci alguém." Meu coração deu um pulo. "É?" Tentei manter a voz neutra. "É, chama Fernanda, trabalha comigo, a gente está saindo há 2 meses." "É diferente. Ela é diferente." "Diferente como?" Perguntei cautelosa. "Mais calma, mais real, sabe? Não fica me elogiando demais. Não faz promessas exageradas. É só ela mesma." Ele fez uma pausa. E eu queria saber se a senhora toparia conhecer ela, mas sem pressão, no tempo da senhora. Respirei fundo. A ideia de conhecer outra namorada do Daniel me dava um frio na barriga. Mas olhei para ele. Meu filho, 44 anos, que merecia ser feliz de novo. "Topo. Traz ela para almoçar domingo que vem." Ele sorriu. Aquele sorriso de menino que eu não via fazia tempo. "Obrigado, mãe." Fernanda chegou no domingo seguinte. 39 anos, cabelo castanho curto, roupa simples, sem maquiagem exagerada. Sorriu com jeito tímido. "Dona Isabel, prazer. O Daniel fala muito da senhora." "Prazer, Fernanda. Entra, fica à vontade." Almoçamos, conversei com ela, fiz perguntas, observei, e sabe o que eu vi? Uma pessoa normal, que trabalha numa consultoria ganhando 11.200 Hilers por mês, que mora num apartamento alugado de 1 quarto no Ipiranga, 1.850 de aluguel, que tem hobbies simples, academia, Netflix, livros, que quando eu perguntei sobre dinheiro disse direto: "Olha, Dona Isabel, eu tenho umas dívidas do cartão, uns 8.400 ars. Tô pagando aos poucos. Não sou boa com grana, mas tô tentando melhorar." Honestidade, sem máscaras, sem fingimento. Quando eles foram embora, Daniel me abraçou na despedida. "E aí?" "E aí o quê?" Fingi não entender. "A senhora gostou dela?" Sorri. "Gostei. Parece gente boa. Mas Daniel..." Segurei o rosto dele. "Vai com calma, sem pressa. Conhece ela direito antes de tomar qualquer decisão, tá?" "Tá, mãe, prometo." E ele cumpriu. Fernanda e Daniel namoraram durante 1 ano e meio antes de pensarem em morar juntos. Nesse tempo, ela veio almoçar no sítio todo mês. A gente conversava. Eu fui conhecendo ela. E ela foi me conquistando, não com charme ou elogios, mas com presença consistente, honestidade e respeito. Hoje, 3 anos depois da prisão da Amanda, eles moram juntos no apartamento dele. Não casaram ainda. Não tem pressa. E tá tudo bem. Porque às vezes a gente aprende que não precisa correr. Que pode construir as coisas devagar, com base sólida. E eu continuo no meu sítio. Minhas hortênsias. Meu trabalho voluntário. Meus workshops. Já ajudamos 63 mulheres nesses 3 anos. Criamos até um site.
www.mulheresprotegidas.org.br, com orientações, modelos de documentos, lista de advogados parceiros, tudo de graça. Recebo mensagens todo dia. Dona Isabel, obrigada. Você salvou minha casa. Dona Isabel, consegui denunciar meu sobrinho que estava roubando minha aposentadoria. Dona Isabel, sou advogada e quero me voluntariar no projeto. E cada mensagem dessas me lembra. O que passei não foi em vão. A dor teve propósito. Amanda ainda está presa. Deve sair em 2031. Às vezes penso nela, não com raiva, mas com uma tristeza distante, porque ela podia ter escolhido diferente. Podia ter pedido ajuda, tratado o vício, reconstruído a vida de forma honesta. Mas ela escolheu o caminho fácil e tá pagando o preço. Daniel se recuperou. Ainda tem cicatrizes. Ainda fica meio desconfiado quando pessoas são excessivamente gentis. Mas está aprendendo a confiar de novo. Com cautela, com sabedoria. E eu? Eu aprendi que a gente nunca é velho demais para lutar, para se defender, para recomeçar. Tenho 78 anos agora. Meu joelho dói quando vai chover. Minha vista não é mais a mesma, mas minha mente, mais afiada do que nunca. Porque se tem uma coisa que essa história toda me ensinou foi: subestimar mulheres mais velhas é o erro mais idiota que alguém pode cometer. A gente tem décadas de experiência, de luta, de sobrevivência. A gente sabe observar, sabe esperar, sabe o momento certo de agir. E quando a gente age, a gente vira o jogo. Então, se você está passando por algo parecido, se tem alguém na sua família te manipulando, te explorando, te fazendo duvidar de você mesma, escuta isso. Você não está sozinha. Você é mais forte do que imagina. E você pode sim vencer. Documenta tudo. Cada conversa, cada visita, cada tentativa de fraude. Instala câmeras se precisar. Procura advogado. Procura a Defensoria Pública se não tiver dinheiro. Faz boletim de ocorrência. Protege seus bens legalmente. E, principalmente, não tem vergonha. Não é sua culpa. Golpistas são profissionais da manipulação. Eles sabem exatamente onde apertar, como te fazer duvidar, como te isolar. Mas quando você acorda para a verdade, você se torna imbatível. Olho para trás nesses 3 anos e vejo quanto mudou. Quanto eu mudei. Não sou mais a mesma Isabel que abriu a porta para o primeiro almoço com a Amanda. Aquela Isabel era mais ingênua, mais confiante de um jeito cego. Hoje eu sou cautelosa, observadora, mas não amarga, não fechada, só sábia. E sabe o que é engraçado? O sítio vale mais agora. 1.100 mil tuais, segundo a última avaliação. Amanda queria vender por 480 mil tuais. Ia me roubar 620 mil. Sorte que ela caiu na própria ganância. Às vezes, nas madrugadas de insônia, penso no que teria acontecido se eu não tivesse percebido a tempo, se não tivesse procurado a doutora Ana Clara, se tivesse assinado aquela procuração. Provavelmente estaria morando num quartinho de pensão, com os 80 mil reais que ela ia me devolver das vendas. Sozinha, sem o sítio, sem dignidade, sem nada. E o Daniel, provavelmente ainda casado com ela, cada vez mais endividado para sustentar o vício dela em apostas, achando que era culpa dele não ganhar o suficiente. Mas não foi assim, porque eu lutei e venci. E você também pode. Obrigada por chegar até o fim dessa história. Se ela te tocou de alguma forma, se você conhece alguém passando por algo parecido, compartilha, conversa, ajuda, porque a informação é poder. E quanto mais mulheres souberem se proteger, menos Amandas vão conseguir destruir vidas. Deixa nos comentários de onde você está assistindo. Quero saber que a gente não está sozinha, que tem gente do Brasil inteiro acordando para essas situações, se protegendo, se fortalecendo. A gente merece viver em paz, com dignidade, com respeito, e a gente vai conseguir, juntas.